Sim, eu tive um relacionamento tóxico com Jesus. E antes que você jogue em mim todas essas pedras que estão na sua mão, para e escuta um pouquinho, porque talvez faça sentido para você, tá bom? Eu sou Andréia Rocha, eu sou psicoterapeuta holística e um pouco da minha profissão veio, aliás, muito da minha profissão nasceu, surgiu logo após o encerramento desse relacionamento tóxico que eu tive com Jesus. Então, se você ficou curiosa, vamos lá para o vídeo. Vamos lá, gente. Para contextualizar essa conversa que eu quero ter aqui com vocês, eu vou contar um pouquinho da minha história e vou contar por que eu pensei em tudo isso agora. Eu tô aqui fazendo um limpa no meu Facebook, que é muito antigo, eu não sabia que era tão antigo assim, que agora eu estou usando ele para atividades profissionais, né, para divulgar o meu trabalho e tudo mais. Então, algumas coisas eu estou ocultando de foto antiga, que eu estava muito desprovida de beleza, mas eu tinha uma autoestima muito grande naquela época e eu não sei como. Porque olhando as minhas fotos agora, minha autoestima não era justificável, mas ok, nem tudo é beleza, né, gente? Tinha alguma coisa muito grande aqui dentro para sustentar aquela autoestima. Mas enfim, esse foi só um parêntese. Tô ocultando porque é claro que não convém expor tanto a minha vida, não que tenha algo errado, mas é porque é a minha vida e eu decido quem vai ter acesso tão profundamente nela assim. Mas vamos lá, estava lá eu fazendo esse limpa no meu Facebook, que fazia um tempão que eu não usava. Acho que já tinha uns 4, 5 anos que eu não usava Facebook, e aí agora voltando a usar por questões profissionais. Enfim, o fato é que eu tive uma época crente, gente. Hoje eu sou holística, sou das energias, sou de tudo mais, mas eu fui crente. E nessa época que eu fui crente, evangélica, enfim, eu colocava nas costas de Jesus Cristo toda a responsabilidade pelas coisas que eu queria conquistar ou pelas coisas que estavam acontecendo. Eu entendo hoje essa minha postura porque eu sou muito mais madura do que eu era naquela época, né? Isso tudo aconteceu entre finalzinho de 2015 até o começo de 2018. Então, nesse intervalo de tempo, eu era evangélica. E quando eu entrei na igreja, por escolha minha, eu decidi que eu ia seguir as... Eu falo por escolha minha porque ninguém chegou e impôs isso, né? Claro que é subentendido que isso deva ser feito, mas a maioria das vezes não é. E eu não quero entrar nessa discussão aqui. Mas eu segui à risca o que era doutrina da igreja onde eu estava vivendo a minha vida cristã. Então, o que era doutrina lá, consequentemente extraído muitas coisas da Bíblia, né? Eu seguia nessa igreja. Então, eu não usava roupa que expunha muito meu corpo, eu não tive nenhum relacionamento nesse intervalo de tempo, apesar de querer. Eu não me relacionei com ninguém, eu fiquei esse intervalo de tempo todo sem beijar na boca, gente. Mas assim, foi muito legal pra mim, até certo ponto, né? E eu vou contar um pouco mais pra vocês aqui. Nos eventos da igreja, eu sempre me posicionava de uma forma muito cristã, de acordo com o que a doutrina pedia. Na minha casa, eu me comportava dessa forma. Então, eu fazia o que eu tinha que fazer quando tinha alguém olhando e quando não tinha ninguém olhando. Eu fui uma cristã muito ética nesse intervalo de tempo. Pois bem, porém, junto com esse meu comportamento, eu comecei a terceirizar a minha responsabilidade sobre as coisas da minha vida. Então, qual que era o meu comportamento com Jesus Cristo? E pra ficar claro, se não ficou ainda, gente, a tóxica do relacionamento era eu, tá bom? Se não ficou claro, né? Quem era tóxica? Eu. Pois bem, eu colocava na responsabilidade dele o que eu gostaria de viver, sem entender que se eu não mudasse determinados padrões dentro de mim, e aí feridas de traumas, feridas de relacionamentos anteriores, pensamentos que eram consecutivos, que eram permanentes na minha cabeça, fugiu a palavra agora, mas pensamentos que eram frequentes na minha cabeça,
Se eu não mudasse tudo isso, eu não ia viver muito daquilo que eu estava buscando. Porém, nesse intervalo de tempo, de finalzinho de 2015 até o início de 2018, eu não tinha maturidade para entender isso e ninguém me ensinava isso. Ninguém me falou, Andréia, não adianta só você ficar de joelho orando. Ninguém explicou para mim o vigiar e orar o tempo todo com a clareza que eu precisava entender. Entende? Porque quando você está vigiando e orando o tempo todo, significa que você está no controle dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Você está ativamente trabalhando neles. Você não está só deixando acontecer. Porque a oração que a gente faz quando a gente está de joelho, quando a gente está na igreja emocionado, quando a gente está em um evento, quando a gente está, enfim, no nosso quarto, essa oração, ela é pequena perto de quem você é no seu íntimo. Quem você é no seu íntimo é a sua oração daquela parte da Bíblia do vigiar e orar o tempo todo. Essa é a sua oração mais potente, porque é o que você está emanando para o universo o tempo todo, para Deus, para Jesus, enfim. E eu estava terceirizando a minha responsabilidade. Eu não assumia que o que estava acontecendo na minha vida, e aí eu vou trazer para o que a gente trabalha aqui, né, que é a questão de relacionamentos. Eu não assumia que, por exemplo, eu não estava atraindo uma pessoa bacana para me relacionar porque eu não tinha curado as minhas feridas. Eu não assumia que eu estava solteira ou que eu estava sofrendo ou qualquer coisa do tipo porque eu não tinha curado as minhas feridas. E vejam, a minha escolha de ficar solteira e só ter um relacionamento santo, que é como se diz na igreja, me salvou de muita coisa. Porque se eu tivesse naquele momento decidido ficar tentando relacionamentos enquanto eu estava na igreja, eu teria me ferido muito mais, porque eu ia atribuir muito mais coisa para Jesus nessa época. Porque eu não tinha curado as minhas feridas, eu não tinha entendido os meus padrões, eu não tinha trabalhado tudo isso dentro de mim. Então tudo que chegava para mim era muito ruim. E aí eu ficava, meu Deus, mas eu tô na igreja. Esses são os seus filhinhos. Deus, isso aqui que tá chegando para mim era para ser bom, né? Porque afinal de contas, eles estão aqui na igreja, eles estão fazendo o mesmo que eu. Então, por que tá vindo esse churume pro meu lado? Ai, gente, brincadeiras à parte, era muito ruim, entende? Mas era muito ruim em resposta do meu padrão, em resposta do que eu estava deixando de lado, do que eu estava fingindo não ver, que estava doendo dentro de mim. Entende? Então, eu colocava toda essa responsabilidade em Deus, em Jesus, na espiritualidade, no Espírito Santo, porque eu não tinha maturidade e a decência de assumir o que era responsabilidade minha. O que eu tinha que fazer, só eu podia fazer. Eu imagino Jesus me olhando e falando assim: minha filha, faz aí, ó, arruma isso aí que eu mando o varão para sua vida. Corrige isso aí que tá errado. Não que estivesse errado, mas estava doendo, estava sangrando. Arruma essa casa. Como que você quer que chegue visita nessa casa bagunçada, suja? Não vai chegar. E se chegar, vai ser alguém que fique confortável com a sujeira, com a bagunça, com a nojeira que tá aí. Entende? E aí, eu passei muito tempo terceirizando, até que eu resolvi me entregar para um relacionamento, que foi um relacionamento muito ruim no sentido de mentiras, enganos e tal. Nunca rolou nenhuma agressividade, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, muito carinho, muito amor, o que deixou tudo muito, muito, muito mais complicado. E o relacionamento mais difícil de superar da minha vida. E aí, nesse momento, que foi lá no comecinho, foi até 2018. Eu comecei esse relacionamento ali finalzinho de 2017, comecinho de 2018. E eu achei que era o preparado de Deus. Só que a ferida que estava dentro de mim fazia todo sentido a pessoa que eu tinha traído. Essa atração, né, isso que eu trouxe para minha vida, era total responsabilidade minha.
Mas esse foi o momento que eu mais culpei Jesus, que eu mais culpei Deus. Eu culpei muito. Tanto é que eu cortei relações com Deus naquele momento. E hoje eu falo isso com tranquilidade, porque eu sei qual que é o meu relacionamento com a espiritualidade hoje, e tá tudo bem. Então, só que naquele momento eu cortei relações. Eu falei, eu preciso do meu tempo, Deus. Eu não quero mais a sua interferência na minha vida. Eu quero que você fique no seu canto e eu fique no meu. Não quero contato. Que daí eu saí da igreja. Enfim, uma história muito longa. Nesse período que eu saí da igreja e que eu não queria eu não queria contato nenhum com Deus, eu queria emancipação, queria ficar longe de Deus. Nesse intervalo de tempo, eu comecei a estudar a lei da atração. E aí eu comecei a estudar um doutor que chama Bob Proctor, que faleceu ano passado ou no ano anterior, não sei, muito estudioso da lei da atração. Nesse intervalo de tempo que eu tava muito machucada com Deus, eu lembro que eu assisti os vídeos dele e eu não via nada. Eu não ouvia ele falar nada de Deus. Zero palavra. Zero palavra. Deus respeitou meu espaço, viu, gente? Muito bem respeitado. Após esse período, quando eu comecei a me curar, comecei a estudar as terapias holísticas, comecei a entender a minha responsabilidade sobre o que eu estava atraindo para minha vida. Aí eu ia assistir os vídeos do Bob Proctor e ele só falava de Deus. Eu falei, mas ué, onde que tava toda essa falação de Deus quando eu tava de mal com Deus? Quando eu tava chateadinha com ele, porque eu coloquei a responsabilidade da minha vida total sobre ele, sendo que a gente tem que assumir essa responsabilidade da minha vida. Enfim, já me prolonguei demais nessa história aqui. E o que eu quero te falar com tudo isso? É que enquanto você não assumir a responsabilidade de cuidado que precisa ser cuidado dentro de você, nada vai te salvar. Nada vai melhorar os relacionamentos que você tem. O marido que você tem dentro de casa, que não te trata com amor e carinho, que deixa tudo nas suas costas, que te trai, que te agride, ele não vai mudar enquanto você não se posicionar como uma pessoa que é responsável pelas mudanças. E eu não tô falando que você vai mudar ele a partir do momento que você se posicionar, mas você vai se mudar a ponto de não permitir mais que isso aconteça. Seja colocando ele no lugar dele, ou seja indo embora desse relacionamento. Não interessa qual que vai ser o seu posicionamento, interessa que isso só vai acabar quando você trazer para suas mãos a responsabilidade de acabar com isso, porque não é responsabilidade de ninguém, nem da maior santidade que você acredita. Não é responsabilidade de quem você está cobrando a responsabilidade, que é sua. E aí, gente, eu quero que você pense nisso como uma possibilidade de melhorar antes que você quebre a cara tão feio quanto eu quebrei. Ou que você pare de quebrar a cara tão feio quanto você está quebrando agora. Porque isso só vai mudar quando você assumir as rédeas da sua vida. E eu não tô falando que é fácil, foi muito, muito, muito difícil para mim. Mas eu fiz sozinha. Eu não tinha uma pessoa falando aqui comigo, olhando nos meus olhos, igual eu tô fazendo com você agora. Eu não tinha uma pessoa esclarecendo para mim isso. Eu não tinha uma pessoa me explicando o que era o padrão de atração. Eu não tinha. Eu tive que descobrir tudo sozinha. Talvez tivesse alguém falando, mas essa pessoa não chegou em mim. Eu cheguei em você agora. Eu estou dando oportunidade de mulheres fazerem essa transformação de forma gratuita no meu grupo, que é o grupo Experimente Se Amar, o meu projeto para ajudar mulheres a tratar padrões negativos de relacionamento. O link está aqui na descrição, me chama no WhatsApp que eu te incluo no projeto se você quiser. Eu quero ajudar as mulheres a entender os seus padrões antes que seja tarde demais. Antes que vocês vivam algo que é irreversível. Porque você continua atraindo pessoas cada vez piores, cada vez mais agressivas, cada vez mais infiéis, cada vez mais folgadas, cada vez mais preguiçosas, cada vez mais qualquer coisa. Entende? Antes que seja tarde, me escuta e para de terceirizar a sua responsabilidade, porque só você pode mudar os seus padrões. Só você
pode transformar a sua vida. Se você precisa de ajuda, vamos lá, eu tô aqui para isso. Mas eu não posso fazer por você. Você não pode esperar que seu marido acorde num belo dia de sol com um arco-íris que nasce de dentro do seu quintal para falar assim: agora eu vou parar de te trair, porque eu percebi que eu sou um mau caráter sem vergonha. Que lindo! Agora eu vou parar de te bater, porque eu percebi que os meus braços estão cansados. Olha, ai, não aguento mais te dar um soco. Gente, eu falo isso com ironia para tentar deixar o assunto um pouco mais leve. Mas o que as mulheres estão se permitindo viver pelo simples fato de não assumir a responsabilidade que elas têm em transformar as próprias vidas é absurdo. E quando eu falo que você tem responsabilidade sobre o que você está vivendo, eu não estou dizendo que você é responsável pelo soco que você leva, pelo chifre que você leva, pela preguiça do seu marido, pela falta de caráter dele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você é responsável por permitir que ele continue fazendo parte da sua vida. E isso poderia ter acabado no início do relacionamento. Talvez você esteja me ouvindo agora e você está começando um relacionamento com o mesmo padrão do relacionamento anterior. E você tem como encerrar isso agora. Tudo tem que começar em algum momento. E se você está repetindo o padrão, você muito provavelmente não está aceitando o fato de que talvez você tenha que ficar sozinha por um período. E eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card que é sobre ficar sozinha, o medo de ficar sozinha. Assiste ele no final desse aqui, tá bom? Talvez você não esteja assumindo o fato de que você tem que ficar sozinha por um tempo para que você pare de atrair pessoas tão ruins para sua vida, tão negativas, tão enganadoras, tão, sei lá, qualquer coisa que não te deixe feliz, entende? Então, eu tive esse relacionamento tóxico. E tive outros também, mas eu escolhi falar do meu de Jesus, porque eu fui a tóxica nessa relação. Eu precisei sentir muita dor, muita, muita, muita dor, para entender que a responsabilidade era minha. E eu só entendi depois que eu comecei a abrir os olhos para toda essa questão de o que em mim está atraindo essa pessoa, o que em mim está dando permissão para essa pessoa se sentir tão confortável em fazer comigo o que ela está fazendo. Porque a pessoa ela tem que se sentir confortável. Ela tem que se sentir muito à vontade para fazer um monte de sacanagem com você. Por que ela tá tão à vontade? Por que ela tá tão tranquila? O que em mim está dando para ela esse poder? E aí eu precisei desenvolver em mim uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de sentir completamente diferente do que eu fazia antes, para que as pessoas não ficassem tão à vontade em ser tão cafajestes comigo. Entende, gente? E agora eu tenho um poder pessoal tão grande, eu achava que eu tinha antes. Eu tinha uma autoestima tão grande que eu falei, olhando minhas fotos, eu não sei de onde saía, porque, meu Deus, o tempo foi tão bom comigo. Olha, a beleza eu acho que era só interior mesmo que eu tinha. Olhe para você. Entenda, 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 por favor, o que em você está atraindo essas pessoas. E isso que está atraindo é responsabilidade sua mudar. É responsabilidade sua entender, curar e transformar. Eu posso te ajudar e eu com certeza vou, se você assim desejar. Mas o trabalho, quem vai fazer é você. Os passinhos, quem vai dar é você. É a sua perninha que se mexe. A minha função é mostrar o caminho. Mas não adianta você ter um GPS se você nunca ligar o carro e sair dirigindo por aí. O GPS pode te mostrar como chegar na Disney. Não sei se tem como. O GPS pode te mostrar como chegar no lugar que você mais deseja. Mas se você não ligar o carro e começar a dirigir, o GPS só vai ficar lá te mostrando uma imagem, até acabar a bateria do celular. E aí você não foi para lugar nenhum, tá bom? Pensa um pouquinho, me perdoa pela história tão longa, eu espero que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu, me conta, assistiu até o final. Fala assim, Andréia, assisti até o final, para eu ficar bem, bem, bem feliz, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.